Tiago 3, versos de 2 a 12. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Interessante essa passagem, né, irmãos? Ela é bem completa. Nosso tempo aqui é limitado, mas ela fala sobre algumas coisas muito importantes a respeito da questão da nossa língua. Nós sabemos como é importante o que nós falamos e deveríamos, então, por isso, ter mais cuidado, porque às vezes a gente não pensa muito bem nas consequências das nossas palavras, seja em relação a ofender alguém, seja em relação a passar uma mentira para uma outra pessoa e, na maioria das vezes, seja em ir contra nós mesmos, né? As nossas palavras, muitas vezes, elas vão desqualificando a nossa própria vida. E eu comecei aqui falando a respeito exatamente desse poder, né, da língua e em destruir a nossa própria carreira. Mais do que obras, mais do que o que fazemos, o que falamos pode surtir muito resultado. Um exemplo, você pode fazer muitas coisas, você pode se empenhar e levantar um edifício, né? Mas com algumas palavras, aquilo tudo pode ruir, né? Vai perder o sentido, perder o valor. Isso pode acontecer, seja numa profissão, seja no nosso relacionamento, na amizade e em tantas outras coisas, como isso é sério. Aqui o texto começa dizendo, né, que é capaz de refrear todo o corpo, aquele que repreende, né, aquele que consegue guardar a sua língua, refrear a sua língua, também consegue refrear todo o corpo. E ele vai mostrar a dificuldade de se controlar a língua. Então não é fácil, né? Você falar, não, então é só não falar coisas que não deve, né? Parece fácil, só fechar a boca. Mas não é tão fácil assim. E a comparação que ele dá do poder da língua, ele começa falando a respeito de como se consegue domar um animal, por exemplo, com freio. Um cavalo, né, com freio, você pode levar ele para um lado para o outro.
ou como um navio gigantesco pode ser levado de um lado para o outro por causa de um pequeniníssimo leme. E aí ele fala, a língua também, ela tem esse poder. E muitos vão se gabar, com esse pequeno órgão, vão se gabar. E eu estava pensando, é um poder muito poderoso, vamos dizer assim. Porque imagina, vamos dizer que você realiza uma obra, dá um dinheiro para o necessitado. Para você dar esse dinheiro para o necessitado, o que precisou? Você precisou trabalhar, você precisou ter esse dinheiro, você precisou se envolver, você precisou ajudá-lo. Aí olha que facilidade, simplesmente você fala, não, eu ajudei o necessitado. Só com a sua língua, você moveu uma série de coisas que você precisaria fazer. Ah, mas eu não faço isso é mentira. Mas quantas vezes a gente aumenta, né? Eu ajudei um necessitado, eu ajudei muitos necessitados, mas foi um, né? Aí você, com a sua língua, você pulou uma etapa enorme. É igual mentir num currículo, né? Para conseguir um emprego, falo espanhol, inglês, alemão e tal. Poxa, só de falar ali que você fala espanhol, inglês, você poupou o dinheiro de um curso, o tempo que você ia fazer o curso e muito mais. Então, olha o poder da língua. Ele tem um poder muito grande. E aí a gente percebe que nós precisamos estar atentos no que falar. Primeiro, por aquilo que eu disse a respeito da língua poder destruir muitas coisas que nós fizemos, é mais importante do que fazer, o falar. Você pode fazer grandes coisas, mas com o falar você pode destruir todas as coisas. E pela gravidade da questão aqui, a necessidade da seriedade que nós temos que tomar. O versículo 8 diz que a língua nenhum homem é capaz de domar, é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Escapa quem? Não escapa nenhum. Não está dizendo aqui que nós todos somos difamadores, nós todos somos maldosos, mentirosos, o tempo todo, numa grande escala, mas que todos nós com a nossa língua vamos dando uma aumentadinha, uma mudadinha. E como que controla isso? Pensar antes de falar. Aqui tem um versículo também de Tiago, na nossa passagem, Tiago 1,19, que fala que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então não é rápido em falar, é tardio no sentido de refletir antes. E nós somos tão rápidos em falar que às vezes a pessoa chega para nós e fala, eu já sei, a pessoa só olhou para nós e já tem uma coisa para falar para ela, você nem espera, você nem ouve qual que é o argumento, o que ela quer, né? A pessoa fala para você bom dia, você fala, não posso ajudar hoje, né? Espera aí, mas eu não pedi ajuda, né? Mas eu sei que você vai pedir ajuda, porque toda vez que você fala bom dia, você vem aqui para pedir alguma coisa, aí já vira uma confusão, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com essa forma, com esse modo de ser. O alerta fica, é perigoso, é mal incontido. Chega a dizer aqui que às vezes é mais fácil domar um animal do que a língua, né? Porque o animal, ele é domado. Os homens conseguem domar animais selvagens, né? Mas às vezes você consegue domar um animal selvagem, não consegue dominar a sua própria língua. Consegue fazer tantas coisas e não consegue dominar a sua própria língua. O que temos então que pensar, irmãos? Com a ajuda de Deus nós podemos sim melhorar dia a dia, podemos estar mais atentos a essa questão, importar-se com o que diz. A gente está vivendo num tempo que as pessoas não estão se importando mais com o que dizem. Até mesmo a ponto de achar que só porque está falando numa rede social ou na internet, não tá ela falando ali, né? Como se fosse um personagem. Não, é você que está falando ali. São palavras, embora não são audíveis, mas se eu escrever uma frase lá no meu Facebook ou no Instagram, sou eu que estou falando. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas palavras todas. Pensar na seriedade, na importância, no cuidado que nós temos que ter com isso. E dizer palavras boas e reter palavras ruins, né? É a duplicidade aqui. O que é ruim,
cada vez mais eu vou tentando eliminar da minha vida. Seja palavrão, seja palavras que desagradam, que trazem tristeza às pessoas, que amaldiçoam pessoas, porque para maldizer, a palavra já está aí, né? Maldição, né? Você está maldizendo alguém. Você está falando coisas negativas assim para as pessoas, né? Não no sentido espiritual, mas no sentido direto mesmo já. E bem dizer, abençoar as pessoas, elogiar as pessoas, se interessar pelas pessoas, falar palavras boas de motivação. Uma palavra de motivação pode fazer com que uma pessoa prossiga em alguma coisa, né? Tem uma pessoa tocando um instrumento e você vai lá dar uma palavra de motivação, pode ser que essa palavra sua faça ela tomar uma decisão de entrar num curso, mas ao mesmo tempo você vem lá e você fala, mas você está pensando que você vai tocar isso em alguma vez, né? Uma palavra de desmotivação pode fazer uma pessoa nunca mais pensar em tocar um instrumento. E não adianta culpar a pessoa. A pessoa pode ter uma meia-culpa, mas a palavra desmotivadora tem peso muito grande nessa questão. Deus nos abençoe, irmãos, nessa manhã que nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. E nessa palavra é aquela palavra que nós devemos encher o coração e a boca deve falar que o coração está cheio. Então que a nossa palavra seja aquilo que nós ouvimos de Deus, a palavra de Deus, e assim nós possamos crescer no caminho do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te louvamos por essa manhã, agradecemos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu, ó Deus, até esse momento de cantar, também de ouvir essa devocional. Que o Senhor nos guarde, ó Pai, nesse tema tão importante, ó Pai. Nós vivemos em comunidade, temos irmãos, ó Deus, convivemos com pessoas e que nós tenhamos esse cuidado ao falar, ao comentar alguma coisa a respeito do irmão e principalmente, ó Deus, ao falar com as pessoas, para que as nossas palavras sejam de amor, sejam de cuidado, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por esse momento e que o Senhor continue a nos abençoar nessa escola dominical. Oramos em nome de Jesus. Amém.